Olá, este é o Católico News. Vamos mergulhar em mais um vídeo que o Padre Léo nos deixou e matar a saudade. Fique comigo até o fim. O milagre tinha acontecido. O Paulo tem esclerose múltipla. E o grande milagre, isso é inédito no mundo, vão fazer 7 anos. Nunca ele teve nenhum surto dessa doença. Nunca. Ela como que desapareceu. Deus queria nos dar um milagre muito maior. Porque talvez até se tivesse o diagnóstico em São Paulo do líquido, não é esclerose, bem, nem milagre foi, porque talvez foi um erro de medicina. Mas não. Esse prodígio nós estamos experimentando. Começa Betânia, pequenininha, enfrentando situações absurdas. Você imagina um padre jovem numa cidade pequenininha, que anda às 2, às 3 horas da madrugada, com drogado, com prostituta, com homossexual dentro do carro. O que é que o povo falava? Imagina os traficantes que começavam a ser ameaçados por isso. O que é que falava? O pior que você imaginar, não chega a nada ainda. Começou pequenininho. Um monte de gente diz que ajuda nessas horas, depois vai desaparecendo. Que muito só quer mesmo é aparecer. Principalmente aquele tipo de carismático, que o dom das línguas que ele tem não é a língua do Espírito. E nessas horas, quando se trata de arregaçar as mangas, para se envolver, para ter coragem, se for preciso, se sujar no meio da podridão do mundo, a grande maioria dá no pé e desaparece e inventa uma desculpa. São capazes de inventar, eu saí por isso, por aquilo outro. Agora, quando você tem dentro de você esse motor, que é o Espírito Santo, nada nem ninguém nos segura. Deus começou a operar maravilhas em Betânia, a restaurar pessoas que chegavam lá, anos e anos de dependência, e as pessoas, quantas delas, ontem vocês viram alguns, e eles estão lá, eu peço que eles dão volta lá por baixo e vêm aqui, quero os consagrados de Betânia aqui em cima. Quantos desses aí que chegaram na comunidade, mergulhado na droga, no álcool, tinha perdido o sentido da vida? Um deles que está aí, Sandro foi para Betânia no fundo do poço. 26 anos de dependência química, condenado pela justiça, tinha sido preso, imunidade espiritual 0, imunidade afetiva 0, imunidade física. Este vídeo está sensacional. Por favor, nos ajude. Clique em curtir, compartilhar, se inscreva no canal. Continuemos. 0. Portador do vírus do HIV. Estava com AIDS. E isso para o mundo significa estar condenado a morrer. Então vai para morrer. Mas o Sandro parece que não queria morrer. Começou a se apaixonar nos animais. Um dia foi Monsenhor Valentim celebrar lá em casa, um santo homem muito culto. E quando eu estava andando com o Monsenhor, o Sandro chegou para mim correndo e falou assim: pai, nasceu um filhote da Orpington amarelo. Eu falei: ai, que bom. E o Monsenhor virou e falou assim: o que é Orpington amarelo? Já é uma das qualidades de galinha que a gente cria. Ele falou: esse moço não é o Sestrem? Eu disse: é. Isso é engraçado. Ele nunca ligou nem para a vida dele, nem para a vida da família. E agora esse moço está feliz da vida porque nasceu um pintainho amarelo. Começava ali uma história. Vem cá. Esse moço, um belo dia me disse que queria se consagrar a Deus.
E eu disse para ele que ele estaria realizando um sonho meu. Que quando Deus me chamou a fundar Betânia, eu dizia que um dos meus sonhos era que um dia alguém que tivesse HIV se consagrasse em Betânia. Quando eu escrevi meu livro Viver com HIV, eu já pensava um pouco nisso. E o Sandro foi se preparando, tornou-se postulante, foi para Guarapuava. E lá, no dia 6 de junho de 2001, ontem fez 2 anos, Dom Wagner, bispo coadjutor de Guarapuava, presidia na igreja de Santana a consagração dele. Primeiro consagrado de Betânia com HIV. E o que será? O que será que o Espírito Santo fez com o HIV desse moço? Porque vocês devem estar notando como os traços dele demonstram um homem raquítico, à beira da morte. Nossa, me pegou de surpresa, como sempre. Eu estava lá escutando ele falar do PC e falava com uma das amigas, Betânia, que veio junto com a caravana lá de São João, que quando ele andava nas ruas lá em Brusque, onde eu nasci e vivi com a minha família há muito tempo, nós que usávamos droga, nós tínhamos assim pavor dele. O padre anda na madrugada aí para catar as pessoas que usam drogas, as prostitutas. Até tem alguns conhecidos meus que a gente até algumas vezes tentou encontrar ele para dar umas porradas nele. É verdade. Betânia na minha vida foi a coisa mais importante que aconteceu, porque foi onde eu encontrei Deus. Eu não conhecia Deus. A minha história, ela pode ser curta como pode ser grande. 26 anos de droga. E Betânia veio numa hora muito importante, porque eu já estava no fundo do poço, se é que poço tem fundo, preso, de 8 a 12 anos de prisão por tráfico de crack. Não sabia que era portador do vírus, eu fui saber depois que eu estava 1 ano e meio lá em São João. Que por deuscidência, isso é bem forte no meu coração, no dia 31 de abril, eu parei de fumar cigarro, de abril de 2000, e ainda era permitido fumar cigarro lá em casa. No dia 1º de maio, feriado, dia de trabalho, às 6 horas eu ia com esse terço aqui, que eu tenho até hoje, para a capela de Betânia, da casa mãe, lá onde mora o Léo, pai, rezar. E o Paulo César, que está aqui hoje, com a graça de Deus, vai fazer um show, para lançar o seu CD. Ele me chamou no quarto escritório dele, para me conversar. E eu sempre conversava com o Paulo César. O Paulo César foi assim, sempre uma rocha que eu tive na minha vida de filho, lá em Betânia, porque ele era consagrado e sempre me ensinou muito. E esse dia ele me chamou, e eu, como era coordenador de grupo de vida, grupo da noite com os meninos, eu pensei que ele ia me dar alguma instrução para outro dia. Ele me chamou para falar sobre os exames que eu havia feito lá em Brusque. Uns exames que eu tinha que ter feito, porque eu estava com problema no fígado, com uns hemangiomas no fígado. Talvez tivesse que ter sido operado do fígado e tudo mais, mas não precisou. E aí eu perguntei, é sobre o problema no fígado? Ele disse, não, isso ali você está curado, não tem nada mais. O problema é que foi feito um exame de HIV e consta positivo. Aí eu fiquei muito triste na hora, não entendi, perguntei por 3 vezes, e por 3 vezes o PC me respondeu, você tem HIV, você é portador, foi constatado no exame. Naquele momento a minha fé balançou muito forte, isso eu falei para o pai muito depois. Ele estava em Roma, estava em Jerusalém, né? Isso me deu mais força ainda, porque no momento eu perguntei, PC, o que eu faço agora? O que você ia fazer? Eu falei para ele o que eu ia fazer, que eu fazia todo dia às 6 horas lá em São João, na nossa casa mãe, na capela. Ele disse, então vá rezar, vai pedir para ela. E eu fui.
No outro dia eu fui para a Brusque fazer os exames que precisava fazer, que a Juscelia havia já combinado. E a Ju me falou, ela disse, olha, eu liguei para o Léo e ele estava no túmulo lá de Jesus e pediu por você. Não foi, pai? Ali eu não tive mais medo da AIDS. Um dia antes eu até queria desistir, porque eu tinha uma namorada que me ofereceu muita coisa para sair da comunidade, né? E a AIDS eu contraí por sexo, porque eu era compulsivo em tudo que eu fazia, nas drogas e no sexo, né? Chegava a transar com 3 mulheres numa noite, porque eu era muito prostituto, eu vivia nas casas de prostituição. Onde o padre ia para falar com as moças, eu ia não para falar, ia para transar. Ele ia de dia, eu ia à noite. E em vez de desistir, eu fortaleci-me cada vez mais em Cristo Jesus, todos os dias, rezando. Até hoje eu rezo, graças a Deus, esse texto, pedindo a Maria força. E ela me deu, lá em Guarapuava, onde eu estou. Cheguei lá muito magro. O Dimas era o superior na época, a gente tinha um superior. Ele e a Berenice eram os consagrados. Eu e a Suzana fomos lá como postulantes, no dia 7 de novembro de 2000. Nos consagramos no dia 6 de junho. E no começo tive que ser internado, porque eu fiquei muito mal por causa da região lá de Guarapuava, é muito frio. Saímos de Santa Catarina com calor de 36 graus em novembro, chegamos em Guarapuava, 6 graus, geada. 2, 3 dias que eu estava em Guarapuava, deu geada. Então eu fui parar no hospital, muito doente, e o Dimas disse, olha, se você ficar assim, não vai dar para ficar aí, você vai ter que ir embora. Eu disse, Dimas, Berenice, me dá uma semana, porque eu não passei tudo que eu passei para desistir. Eu não vou desistir. Eu vim aqui por uma missão. Deus me mandou vir aqui por uma missão, para a gente abrir essa comunidade a pedido do Pai, e a gente vai fazer isso. Eu não vou desistir. Logo eu já estava bem, comecei a melhorar, pedi, e eu vi que naquela cidade todo mundo era muito católico. Eu comecei cada vez mais essa vida em Deus, em Betânia, comecei a conhecer muitas pessoas de fé, coisa que eu só encontrava pessoa do mundo. Eu era um escravo do diabo. Comecei a ver que Deus é muito mais forte do que qualquer problema. E com a graça de Deus, eu fui curado. E hoje, eu estou muito feliz e muito emocionado também, que não é de se estranhar, que eu sou um cara que quase não se emociona. Semana passada eu e a Marley está aqui também. Nós estávamos fazendo uma palestra nos colégios lá numa cidade vizinha. Eu dei cinco palestras, pai. Nas 5 eu fui obrigado a me emocionar, porque quando você vê um jovem com 12 anos, 13, 15, você falar da sua experiência, 41 anos de idade eu tenho, usei droga há 26 anos, era para estar morto. Eu choro por ver um jovem com 12, 15 anos que está começando a usar droga, que está bebendo e fumando. Isso me deixa muito triste, porque o que eu passei, eu não quero que ninguém passe, mas eu louvo e agradeço a Deus todos os dias. Isso eu faço isso todo dia e não preciso falar. Eu vou falar porque estou sendo movido pelo Espírito Santo que está hoje aqui sobre cada um de nós e sobre mim também. Agradecendo a Deus por eu ter sido dependente químico, por eu ter tido AIDS, por eu ter quase morrido por causa do álcool, da cocaína, que me deu 3 hemangiomas no fígado, por eu ter tido magrinho, ter que ir para o hospital várias vezes. E teve uma coisa, pai, que eu não falei para ti, eu acho, o Ideraldo sabe, o Dimas também. Uma vez, eu com problema no fígado, eu estava no hospital, lá em São João. O Dimas foi levar a minha Bíblia, uma Bíblia Ave Maria que eu tinha, foi a primeira que eu ganhei de uma amiga da minha irmã. Mas a Bíblia não foi suficiente. Eu no hospital, lá em São João, sozinho. A Camille, que está aqui, a namorada do PC, ela ia me visitar quase todo dia. E sozinho, um domingo à tarde, muito triste com aquela doença. Eu nem tinha sabido ainda que eu tinha AIDS. Eu pedi para Jesus vir me visitar.
mas eu não sabia que era tão forte assim o nosso pedido, né? O nosso pedido tem força se a gente pede com fé. Não deu 15 minutos, abriu a porta do quarto onde eu estava, e uma ministra eucarística veio me dar a comunhão. São essas coisas, e tem muito mais, que fazem com que eu tenha certeza de que vale a pena esse mundo, embora esse mundo de Deus, né? Porque eu estou no mundo, embora eu só estou 4 anos nessa vida, eu vivi 26 anos nas drogas. Eu falava quinta-feira passada lá em Guarapuava, eu preciso ainda viver 22 anos nesse lado bom, porque ainda tem 22 anos de defasagem, porque o pecado, aquele que eu vivi, que eu fui escravo, ainda fala mais forte dentro de mim. Porque hoje eu falava com uma senhora aqui, amiga nossa, eu falava para ela, eu não quero mais pecar, mas quando eu vejo uma mulher bonita passando com a bunda de fora, com a barriga de fora, como é costume aí, né, acontecer, eu sinto vontade ainda, sabe? Eu sinto vontade quando eu vejo alguém fumando, quando eu vejo uma propaganda na televisão de cerveja, sabe? Eu sinto ainda vontade quando eu vejo alguém fumando maconha ou cheirando cocaína, quando eu sinto ou vejo na pessoa drogada, porque nós conhecemos, nós dependentes nos conhecemos. E quando eu falava semana passada lá para 1000 jovens dentro da igreja do Divino Espírito Santo, eu falava para eles, muito de vocês aqui está drogado, não adianta você dizer não, porque eu conheço, eu fiz isso durante a minha vida toda a minha vida eu fiz isso, mas eu sei que vale muito mais a pena um dia de sobriedade do que uma vida toda de drogadição. Amém. Obrigado. Acho que seria bom também você contar para eles, primeiro, que os médicos não conseguem identificar em que lugar nesse corpo, talvez porque aumentou muito, está escondido esse HIV, que não acha mais. Eu sei onde está. Segundo, talvez você já podia compartilhar com eles aquilo que Deus colocou no seu coração, como um desejo que você está discernindo. Então, Deus me curou. Eu falava para o pai na nossa reunião dia 12 de outubro, lá em São João, na nossa casa, lá onde nasceu esse consagrado. A gente tem que dar para Deus, não que Ele cobre, Deus não cobra nada, mas eu também não ganho nada para fazer o serviço para Ele, mas Ele merece muito, porque eu já dei minha vida, mas eu ainda quero dar mais. E esse ano assim, eu bateu muito forte no meu coração, por causa justamente da AIDS, de ter sido curado, por eu ter, além de dependência química, dependência do álcool, do cigarro, eu tinha dependência do sexo também. Eu tenho assim, esse ano como meta, prioridade na minha vida, o celibato, sabe? Ser um homem completamente de Deus. É muito difícil, para mim é muito difícil, sabe? Desde que eu tomei essa decisão, e há uns dias atrás eu falei com o Dom Wagner, que é uma pessoa que eu amo, respeito, admiro muito. Pedi para ele conselho, ele já está me aconselhando no que fazer, né? E vou aí lutar. Espero e conto com a oração de todos vocês, porque com certeza eu já estou precisando, porque hoje mesmo já tive várias tentações, né? Tem muita mulher bonita aqui, né? É verdade, pai. Mas eu estou bem convicto do que eu quero. Cristo caiu 3 vezes antes de morrer.
não importa quantas vezes eu tenha que cair ou vá cair na minha vida ainda, uma coisa eu sei, que sempre vai ter uma mão para me ajudar a me levantar, porque Estendei vossa Curtir, compartilhar e se inscrever. Muito obrigado.